Luz e paz a todos, bom dia. Agradeço a Jesus por essa oportunidade de mais uma vez falar sobre o Evangelho dele. A gente com tanta limitação, né, e ousa ainda falar alguma coisa acerca de Jesus, mas eu acho que é na tentativa e erro que a gente acerta. Falar sobre o Evangelho de Jesus já nos traz um despertamento. E eu imagino que seria muito mais difícil se nós nunca tivéssemos ouvido falar dele. Nós estamos buscando há muitos milênios um caminho para seguir, mas o capítulo de hoje que nos chama a atenção para tratarmos do assunto, ele já nos fala da dificuldade e ao mesmo tempo é uma libertação, porque esse capítulo é o capítulo 2, eu gosto muito de falar sobre ele, meu reino não é deste mundo. Porque a humanidade caminha desde sempre como se estivesse às cegas. Tem um capítulo no Evangelho que fala assim, no Livro dos Espíritos, que são cegos conduzindo cegos. Nós estamos numa missão de evolução e a gente trilha essa missão de evolução por vários orbes. Nós já viemos de outros. E, consequentemente, se nós estamos aqui hoje, ainda apesar da Terra não ser um planeta regenerado, ele é um sinal, nós estarmos aqui é um sinal de progresso, porque já estivemos em lugares piores. Mas se nós tivéssemos a consciência de que isso aqui é apenas um exercitar, um ambiente onde eu posso exercitar a minha evolução, mas não é o ambiente fim, eu acho que nós estaríamos melhores. Mas a sedução que a materialidade nos traz é muito grande, para resistir a ela é muito difícil. Então precisamos realmente nos conscientizarmos. O assunto de hoje é meu reino não é deste mundo. Quando Jesus aqui esteve, ele travou batalhas quando ele falou sobre isso, porque no ato da condenação dele, Pilatos perguntou, você é rei? Ele disse, sim, mas meu reino não é deste mundo, ou seja, fique tranquilo, eu não vou tirar, né? Você das suas ilusões materialistas, eu não vim competir com ninguém. Ele deixou claro, meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, onde que é esse reino? E a gente às vezes se confunde que seja um lugar. Eu compreendo que não seja um lugar. É um estado de espírito. E o mundo onde Pilatos habitava e a maioria de nós habitávamos e ainda habitamos, não condiz com o amor de Jesus. Nós precisamos evoluir muito ainda. Temos que nos desapegar, temos que vivenciar tudo que for possível, porque Deus não mandaria você para um lugar que não acrescentasse em termos de evolução. O ambiente é propício para a evolução. Os desafios, o vencer-se frente às seduções é um ambiente propício para evoluir. Sem dificuldade não se evolui. Eu sempre falo que uma perninha que é engessada não movimenta. Quando você tira o gesso, ela está mais fina do que a outra, porque não movimentou, não evoluiu. Então a ação precisa existir. Mas nós não podemos esquecer que um exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, eu coloco na minha mala só o que eu vou usar naquele lugar. Não carrego a minha casa, porque a minha casa não é lá onde eu vou estagiar, vou passar umas férias. Aqui assim também, não é? A minha casa não é aqui, onde eu estou passando umas férias para evoluir. É lá, é em outro lugar. Ou seja, quando eu digo também que eu acho que é o estado de espírito, nós temos duas formas de ver isso. Os mundos mais evoluídos, ou seja, meu reino, onde seja um reino, onde esse lugar mais evoluído tem uma ideia de reino, e um estado de espírito que vem daqui, da mente e do espírito. Eu entendo mais que seja da mente e do espírito. Que onde quer que eu esteja, se eu estiver em uma egrégora de elevação, eu posso dizer que eu estou num reino de paz, de amor, de equilíbrio. Apesar da Terra nos seduzir em todos os valores passageiros, ela é apenas um momento dentro da eternidade.
Então, se nós estamos vivendo hoje uma dificuldade imensa, não tem como deixar de falar da pandemia, do que nós estamos enfrentando, temos que pensar que isso é só um momento necessário para a evolução. Estamos passando uma transição planetária que, para que haja o expurgo, para que haja a limpeza do planeta, é necessário os desencarnes em massa, os desafios, a ideia de você se lançar dentro do mundo desconhecido da fé, que você nunca experimentou a tal ponto. Então nós estamos necessitando desse momento. Mas se nós nos apegarmos totalmente a este mundo, o desespero toma conta de nós. Um exemplo assim, só para nós termos uma ideia, é de quando você está numa rua e olha para cima um prédio, não é? Você se sente tão, nossa, aquilo é tão grande, aquilo é tão enorme, tudo aqui em volta também tudo enorme, né? Aí você sobe nesse prédio e olha o contrário, olha de cima para baixo. Tudo lá embaixo, onde ainda há pouco era muito grande, torna-se pequeno. Então, essa comparação, quando você se eleva acima da materialidade, tudo se torna efêmero, ou não te ataca, não te fere tanto, não te envolve tanto, não te seduz tanto, não te ilude tanto. Mas é fácil falar, eu quero ver você reagir assim quando você perde um ente querido, quando você perde um arrimo de família, quando você perde todos os seus bens materiais, e aí? E aí é só lembrar do que Jesus falou e vivenciar, porque você tomar conhecimento e não vivenciar não adianta. E eu digo e torno a repetir que é muito difícil isso. A humanidade está passando por um período, não é que está passando, já vem passando um período muito terrível, onde a sensualidade, né, os desvarios de toda ordem, a imoralidade, a desestrutura dos valores morais e familiares já está gritando assim, não é? Isso é a valorização desse reino material. Enquanto as pessoas valorizarem aqui, buscarem com ânsia saciar os seus desejos, os seus prazeres, sem darem conta dos outros valores maiores, ela é tragada, ela é vítima de si própria. E quando Jesus convida para o reino dele, ele convida para um reino de conscientização, um reino onde você enfrenta o desafio, mas com a certeza de que aquilo é só um momento. Porque não é aqui que eu moro, não é aqui a minha vida definitiva. Eu estou num país gelado, mas não é aqui que eu vou morar, eu logo vou para o meu país que é quente. Então é isso que Jesus nos traz, vivenciar sim tudo que nos é dado como forma de crescimento, porém não valorizar a ponto de perdermos-nos nesse desvario da materialidade, onde nós só estamos estagiando. Então Jesus disse bem, meu reino não é deste mundo, que a gente possa buscar esse reino de Jesus, mesmo no meio da tribulação, do sofrimento, dos desafios. Tem um Salmo 91 que diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, quem está inserido nos valores imortais, naquilo que é eterno, o que está acontecendo em volta não atinge tanto, ou ele consegue estar equilibrado. É isso que eu tinha para falar hoje, que nós estamos aqui estagiando. Estagiar quer dizer adquirir experiências, para nos prepararmos melhor para o que está por vir. Então, temos graças a Deus por tudo que nós estamos passando. E não tenhamos o desespero de achar que tudo está perdido. Tudo está começando. É a grande promessa de Jesus da terra prometida, né? Terra renovada. Essa terra mesmo. Mas onde o reino de Deus há de habitar, porque nossa mente estará diferente. Nosso coração pulsará de forma diferente.
Nossos desafios serão vencidos pela força da fé e da consciência. Portanto, possamos usufruir de tudo que nos é dado nesse mundo material, porém, que ele não seja para nós de maior peso. Que nós tenhamos um dia e uma noite de paz e que possamos refletir sobre isso, para que a gente adquira mais força para lutar dentro desse momento difícil que toda a humanidade está passando. Que Jesus seja sempre o nosso norte. Muito obrigada.